digno de receber. Tu és Deus, e assim pra sempre é de ser. Vamos declarar: Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. não mudarás, não mudarás, Não mudarás, não falharás. não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, Não mudarás, não falharás. não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Amém. Às vezes os nossos dias não são bons, às vezes os nossos dias, ao nosso olhar, é mau, são maus, mas a gente continua entendendo que Ele é Deus. Você pode sentar um pouquinho? Nós temos alguns pedidos de oração e eu queria colocar para você, queria que você prestasse bem atenção sobre isso. O pessoal que está em casa também está assistindo agora, e eu queria convidar você, desafiar você a orar também, buscar a Deus nesse momento. Quais são os pedidos? Hoje de manhã, o Valdir Kuchak, esposo da Angélica, teve um aneurisma. Então eu queria pedir para vocês estarem orando nesse momento. Ele está lá em Passo Fundo, nesse momento, se submetendo a uma cirurgia muito séria. Pedimos que você esteja orando agora, pedindo para que Deus possa estar lá com ele, que os médicos estejam ali e ele possa sentir a presença de Deus e a gente possa ver um milagre ali, tá bom? Orem pelo Valdir, orem também pelo Natan, o pequeno Natan, bebezinho, filho do Márcio e da Thaís. A gente recebeu a notícia de que o sopro que foi detectado diminuiu assim milagrosamente. Está praticamente bom, né? Mas ele tem uma consulta amanhã, então vamos orar para que os médicos possam notar outras melhoras e ele possa ter vida normal aí para frente, né? Falei também essa semana com o Ricardo, da Rosina. A Rosina está muito fraca e assim, o ânimo dela está diminuindo. Então eu queria que você orasse para que Deus possa dar um fôlego extra no ânimo dela também. E claro, uma maneira simples de fazer isso é ela ver Deus agindo ali na cura dela. Então ore por isso, que Deus possa realmente fazer essa cura. Ela está lá em Porto Alegre com o Ricardo. E também o Rude, a Yara Henk pede pelo Rude, e lá de Panambi, e ele vai ser submetido a uma cirurgia de retirada do rim, é isso? Nessa quinta-feira. Então é algo muito sério também, o rim é uma coisa séria, né? Vamos orar por eles, e se você puder, anota aí para orar na quinta-feira por essa cirurgia, ok? Vamos continuar orando pelo nosso governo, pelo nosso novo ministro da educação, né? Que foi convidado essa semana. Tivemos uma notícia muito ruim na outra semana, né? O ministro foi convidado, nem tomou posse, já pediu demissão. Que possa ser um pouco mais tranquilo dessa vez. E orar pelas nossas famílias, situação financeira, situação emocional.
é nosso tempo de orar agora. Então você em casa ora, você aqui esteja orando individualmente, cada um no seu lugar, e daqui a pouquinho eu oro junto com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, nós continuamos aqui firmes em oração. O Senhor diz na sua palavra que nós temos que insistir, e naquela história que o Senhor conta sobre o vizinho que recebe uma visita e não tem comida e vai pedir comida para o vizinho, e ele bate e o vizinho fala: olha, nós já estamos dormindo, nós já estamos deitados. E o Senhor diz ali que pela insistência do vizinho, aquele vai abrir a porta e vai dar o pão. Senhor, nós queremos ser insistentes, queremos bater, porque o Senhor diz também na continuação desse texto que aqueles que baterem, a porta vai ser aberta. Então nós batemos e batemos insistentemente para que a porta seja aberta e esses pedidos sejam atendidos, Senhor. Senhor, queremos colocar a vida dessas pessoas, né? Agora, nesse momento, o Valdir está lá em Passo Fundo e passando por uma cirurgia, e pedimos, Senhor, age ali, que ele possa ter uma visão clara da Tua presença naquele lugar, e ele possa descansar no Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando dele. Mais do que curar fisicamente, pedimos isso também, mas pedimos, Senhor, toca espiritualmente na vida dele. Ele tem passado por uma crise tão difícil nos últimos meses. Senhor, tantas coisas passam pela cabeça dele, que essas coisas possam passar agora, mas que a Tua presença, o Teu poder, a Tua realidade possam ser reveladas agora no coração dele, e ele possa se entregar completamente e definitivamente ao Senhor. Senhor, abençoa a Angélica que está lá com ele, que ela possa descansar também no Senhor. Senhor, cuida também do Natanzinho, vai ter essa consulta amanhã, que o médico possa detectar a melhora, porque temos orado e pedido ao Senhor, cuida dele. Cuida também da Rosina, Senhor, que está lá em Porto Alegre. Pedimos, Senhor, nesse momento, algo especial. Ela precisa ver algo, Senhor, ela é humana, e ela está desanimando, está cansada. Senhor, está chegando a hora do Senhor fazer algo especial, algo diferente, algo, assim, forte, Senhor, e pedimos isso. Estamos orando há tantos meses pela cura e pela cura completa. Pedimos então, Senhor, faz o Teu milagre. Cuida, Senhor, também do Rude, que vai se submeter a essa cirurgia na quinta-feira, que possa acontecer de uma maneira tranquila, e ele possa se recuperar bem. Cuida da Yara, que deve estar nervosa, que ela possa confiar no Senhor e descansar. Senhor, abençoa o nosso novo ministro da Educação, que ele possa desenvolver um trabalho muito bem feito. Senhor, ele é nosso irmão, e que ele possa mostrar que uma pessoa que segue ao Senhor, que crê no Senhor, pode também crer e entender a ciência de uma maneira clara, sem, claro, alguns exageros que a ciência promove, mas dentro daquilo que é fato, aquilo que é real, não em cima de teorias simplesmente, mas em cima de verdades que já foram descobertas e que nós cremos também. Oh Deus, abençoa aquele homem, abençoa o nosso presidente, abençoa o nosso governador, abençoa o nosso prefeito. Cuida desses políticos, desses que assumiram cargos eleitos pelo povo, Senhor, que eles possam governar para o povo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais, juízes,
desembargadores, Senhor, pessoas que têm poder na mão para fazer o bem, que elas possam fazer o bem de fato. Abençoa as nossas famílias, Senhor, estão espalhadas pela nossa cidade, algumas trancadas dentro de casa. Senhor, no nome de Jesus, cuida delas, que o Senhor leve a tua paz, a tua segurança, tira o medo, Senhor, no nome de Jesus, e leva o teu conforto. Pedimos isso tudo em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. A gente vai continuar o nosso louvor. Eu quero convidar você a ficar em pé novamente. Eu quero dizer também uma coisa. A gente tem falado às vezes aqui, né? Você que está em casa, vem para cá, né? Mas assim, eu quero dizer que nós respeitamos também a vontade de vocês que decidiram não estar com a gente aqui. Quando eu falo sobre medo, né? Eu tenho falado sobre isso porque o medo acima do normal é prejudicial. E eu chamei alguns irmãos aqui de corajosos. Não quero dizer que os irmãos que estão em casa são medrosos, por favor, não me entendam mal, né? Eu quero só dizer que o medo acima daquilo que é o normal, daquilo que é natural da gente, isso faz mal e tem feito mal para muitas pessoas. Mas também nós não podemos, quem tem uma situação de risco, se aventurar por aí, né? E tomar medidas que não são inteligentes. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? O meu carinho a todos que estão em casa, que Deus os abençoe e Deus possa estar falando ao coração de vocês aquilo que é de fato palavra dele, tá bom? Vamos adorar ao Senhor? Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Mas quando as coisas não estiverem bem, eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pois temos certeza das bênçãos, pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor.
seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador. Valeu, meu Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você pode sentar. E já pode abrir a sua Bíblia também na carta, na Epístola de Tiago. Abrir o seu aplicativo, que daqui a pouco nós faremos a leitura, então, dos primeiros versículos dessa carta e dessa nova série, onde nós vamos falar das marcas da fé genuína. E vai ser um tempo de reflexão importante para todos nós e de avaliação da nossa fé no Senhor Jesus, da nossa crença no Senhor Jesus, do quanto nós de fato cremos, confiamos nele, nas suas palavras e nas suas promessas. Crescer dói, e eu imagino que você concorde com isso, né? Enquanto nós crescemos, as responsabilidades, os desafios, eles se tornam mais presentes na nossa vida. Quando eu olho para as meninas lá de casa, né, para as nossas filhas, eu chego à seguinte constatação muitas vezes: eu já era feliz e não sabia. Elas não têm várias implicações na sua rotina que os adultos têm. Elas não têm algumas responsabilidades que nós vivenciamos na nossa rotina diária. E cada fase do nosso desenvolvimento implica sempre em rupturas, em deixar algumas coisas para trás,
principalmente alguns confortos, principalmente alguns cuidados e assumir algumas responsabilidades novas. Nada como aquele período em que estávamos no ventre da nossa mãe. Temperatura perfeita, alimentação na hora certa, o tempo todo, sem muito esforço. Nesse período, maravilhoso, e nós não lembramos dele, né? E depois disso, depois que nós nascemos, a vida ela se torna enfrentar desafios dia após dia. O respirar, o mamar, depois o desmame, provar alimentos novos. E aí você deve ter talvez os seus filhos, né, aqueles videozinhos onde você deu a primeira papinha, né, e gravou a cara, né, a reação deles ao provarem aqueles alimentos. Se não gravou, está na sua mente, né, aquela rejeição inicial, depois, até que é bom. Um desafio novo, né, a ser aprendido. Depois vem o desafio de ir para a escola. Os pais também sofrem juntos, né, então deixar o filho na escola também é um desafio para os pais. É uma entrega, né, uma confiança aos professores, mas para as crianças, tremendamente desafiador. Eu fiz o meu prezinho na cidade, meus pais moram no interior. Então, pegava um ônibus que passava por todo o interior, recolhia as crianças, literalmente, né, porque era um ônibus de 40 lugares e o motorista conseguia fazer caber 80 pessoas, né, 80 crianças dentro daquele ônibus. E aí, depois de 1h, 1h30, nós chegávamos à escola, na cidade. Todo mundo diferente, estranho, um desafio tremendo, né, naquele período da minha vida. Depois veio o período de morar fora de casa. Eu saí de casa muito cedo, saí com 14 anos para fazer um curso, fui morar na casa da minha tia. E por mais que externamente eu estava dizendo, estou gostando, está maravilhoso, é muito bom, essa sensação de independência maravilhosa internamente, todos os dias eu queria voltar correndo para casa. Lá dentro, eu estava louco de vontade de fazer as coisas que eu sempre fazia. Tinha saudade de tudo, até de brigar com a minha irmã. Então, tudo isso estava presente o tempo todo, né? Alemão teimoso, né? No meu caso, eu acho que isso é redundante, né? Então, eu persisti até o fim, mas não foi fácil, não foi tão simples. E os nossos universitários que saem, eles voltam, né, no final de semana, eles voltam também fazendo pose, tá? Eles voltam assim, todos cheios de si, não, está tudo bem. Lá dentro, eles têm o mesmo sentimento. Se eles pudessem, eles voltariam correndo para casa, né, para tudo aquilo que eles tinham, vivenciavam com as suas famílias. E aí, né, outros desafios vão surgindo, e tem um deles que eu vou mencionar aqui, que, como diz o pastor Luiz Saião, seu nome não convém citar entre os fiéis. É provável que no momento em que eu falar o nome desse desafio, muitos de vocês não vão se reconectar mais com a mensagem. Vocês vão vivenciar aquele desafio de ficar pensando, pois lá em casa tem começo do mês, que desafio. E os adolescentes não fazem nem ideia do que é isso ainda, mas mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer na sua casa com o teu nome. Ele te acha e tem o teu nomezinho, o boleto. Um desafio tremendo. Quando nós chegamos nessa fase e os boletos vêm no nosso nome, nós precisamos pagá-los. Aí a gente percebe que, né, o crescer dói, o crescer tem implicações gigantescas para todos nós. É claro que eu estou olhando, né, o crescimento numa perspectiva negativa dos desafios, mas nem tudo é ruim, porque foram esses desafios que nos tornaram quem nós somos. O que eu sou, o que eu gosto, as minhas lutas, os meus sonhos, os meus projetos e desejos, eles também foram moldados por esses desafios. Muitas coisas que eu faço hoje pelas minhas filhas, pelas nossas filhas, têm a ver com os desafios que eu passei. Mas aí vale uma reflexão profunda para os papais de plantão. Será que eu sou tão ruim assim que eu preciso fazer tudo diferente para elas? Muitas vezes nós queremos fazer tudo diferente, né, para que elas tenham, ou eles tenham uma vida diferente. Mas será que eu sou tão ruim que precisa ser tão diferente? Ou será que alguns desses desafios não foram importantes para a nossa constituição? Bom, Tiago 1, do 1 até o 11 é o texto que nós vamos ler, e eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, você acompanha na sua Bíblia, né, na sua tradução. Tiago 1, do 1 até o 11 diz assim: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído por meio dos seus negócios. O que Tiago quer nos ensinar aqui nessa manhã, através dessa perícope, desse pequeno trecho da Escritura, pode ter influenciado uma mentalidade popular que nós conhecemos. Se a vida lhe der limões, então faça uma limonada. Você já deve ter ouvido isso em algum momento. Fácil falar, difícil de executar. Não a limonada, mas realizar isso na nossa vida, na nossa jornada diária com os desafios. Mas antes de vermos todas essas aplicações, nós precisamos entender quem é esse escritor e qual é o propósito dessa carta. Nas demais pregações, ao longo das próximas semanas, os pastores provavelmente vão retomar a ideia central dessa carta, mas é importante que tenhamos pelo menos uma noção básica naquilo que Tiago vai nos conduzir em todo o seu escrito. Que Tiago é esse? Dos 5 Tiagos que aparecem no Novo Testamento, é muito provável que esse escritor da carta seja o irmão de Jesus, irmão, filho de José e Maria, ou meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. É interessante repararmos que os irmãos de Jesus inicialmente não acreditavam em Jesus, até se opuseram ao seu ministério em alguns momentos. Porém, na caminhada e principalmente após a ressurreição, a sua crença, a sua fé foi transformada. Então, Tiago, aqui, um judeu, assim como Jesus, cresceu dentro do ambiente judaico, de uma família judaica, portanto, sabedor do quanto é prejudicial uma religião legalista e nominal, meramente externa, mas sem uma transformação de vida. Esse Tiago, ele foi o principal líder da principal igreja do primeiro século, que é a igreja de Jerusalém. Então, enquanto os outros discípulos foram dispersos, tiveram que fugir de Jerusalém, Tiago assumiu a liderança e conduziu essa igreja, um homem de fé martirizado por crer no Senhor Jesus como Filho de Deus enviado a este mundo, que ressuscitou no ano 62 depois de Cristo. E ele escreve a pessoas parecidas com ele, cristãos judeus, pessoas que tinham como base a fé judaica, mas que em determinado momento se converteram, tiveram seus olhos abertos para reconhecer que o Messias, Jesus Cristo, é o Filho do Deus vivo. E ele escreve, então, buscando combater a imaturidade espiritual dessas pessoas. Eles já acreditavam, mas precisavam amadurecer e ainda não viviam essa fé plenamente. Marcas de uma fé genuína. A fé genuína, ela se manifesta, ela tem marcas, ela tem evidências. E Tiago não vê essas evidências na vida dos seus leitores, então ele escreve para eles. Essa carta ela é muito contundente para nós que fazemos parte de uma igreja centenária. E podemos ter uma experiência parecida com esses cristãos judeus. Pessoas que estiveram dentro de um contexto religioso, sabendo sobre Deus, em determinado momento, então, foram tocados pela palavra de Deus, mas não mergulharam de fato nessa nova fé. Não mergulharam de fato e buscaram de forma intensa tudo aquilo que Deus tinha para a vida desses cristãos.
Nós também, talvez crescemos batistas, em determinado momento fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus, nossa mentalidade também mudou, mas o quanto de fato nós nos preocupamos em manifestar e vivenciar essa fé de forma plena, absoluta, de forma contundente a todas as pessoas à nossa volta. Então, a fim de transformarmos, e essa é a tônica, né, desses primeiros versículos, as tribulações em triunfos, nós vamos nos atentar aqui a 2 verbos essenciais: considerar e pedir. Considerar e pedir. Então vamos começar pelo primeiro. Considerar na ideia de uma atitude alegre, de uma postura positiva, de uma ação positiva diante daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Certa pessoa disse que a expectativa é que determina os resultados. Isso é fato, é verdade, isso é contundente. Se você não tem expectativa nenhuma, você não espera absolutamente nada, não gera interesse em você, podemos pensar isso nas mais diferentes áreas da nossa vida. Expectativas elevadas demais, elas já dizem também que elas serão frustradas, elas precisam ser reais, precisam ser condizentes com aquilo que nós vamos vivenciar. Mas precisamos ter expectativas, pensando na realidade do culto. Quando você acorda de manhã e você decide vir para a igreja e você diz assim: hoje estou indo para lá e eu quero que Deus fale com a minha vida. Nessa manhã eu quero cultuar a Deus, nessa manhã eu quero adorar a Deus. Tem domingos que até nos avisos você já sente a presença de Deus e você já consegue cultuar a Deus. Agora também, quando nós fazemos o contrário, acordamos e chegamos até aqui sem a menor disposição, sem o menor interesse, sem a menor preparação, e mesma coisa em casa, ligamos a TV só por ligar, muitas vezes nós participamos, assistimos e saímos do mesmo jeito que nós entramos, sem sentir a presença de Deus. Não que Deus não possa nos encontrar, na sua graça muitas vezes Ele nos encontra nessas esquinas, né? Mas Deus, Ele espera em nós um coração sedento, um coração que ao acordar diz assim: Senhor, hoje eu quero sentir a Tua presença. Eu tenho expectativa pelo Senhor, Ele tem prazer em atender às nossas expectativas. Então, segundo a perspectiva de Tiago, nós devemos esperar provações com alegria, com contentamento, com satisfação. A questão aqui, segundo Tiago, não é se vamos ter ou passar por provações. É apenas quando elas virão. Porque é certo que elas virão. O que nós não sabemos é o momento em que nós vamos vivenciar todas essas provações. O termo utilizado por passar tem a ideia de nós nos encontrarmos ou de sermos encontrados por essas provações. E Tiago deixa claro aqui que não são provações criadas por nós, né? Então nós lemos esse texto, a Bíblia está dizendo que eu devo passar por provações, então vamos fazer uma dívida imensa, vamos passar a vida inteira pagando essa dívida com dificuldades financeiras. Não, não é isso. Não é provocar as provações, mas elas vão nos encontrar. Nas esquinas da nossa vida, em algum momento, nós vamos nos deparar com alguma dessas provações, que também na ideia de Tiago, são provações multicoloridas. O termo é bonito, né? Multicoloridas, né? Ah, que legal, as mais variadas possíveis. Vai ser na família, vai ser na saúde, vai ser no dinheiro, vai ser no trabalho. Provações as mais variadas de todas as espécies. As tribulações da vida são todas diferentes. De pessoa para pessoa também, porque nós temos necessidades diferentes de Deus trabalhar na nossa vida. Deus está agindo em nós e por isso as provações também são multicoloridas. Enquanto eu estava lendo, né, o que outros pensadores falam, né, e teólogos sobre esse texto, cheguei à história de um pastor que foi visitar uma fábrica super conhecida, né, de tapetes. Ele e a sua esposa entraram na fábrica, tapetes caríssimos, né? E quando ele olha um tapete sendo feito, né? E aí ele de forma pejorativa, né? Diz para a esposa: não vejo nada de bonito naquele tapete. São um monte de fios coloridos, entrelaçados. Não tem nada de interessante. Com certeza não vale aquilo que cobram. Do lado dele estava um funcionário, que daí o alerta, né? Sobre algo. Ele diz assim: calma. Você está olhando o tapete pelo lado errado.
e ele ainda não está pronto. Só quando ele estiver concluído, e você olhando do lado certo, é que você vai entender e perceber a beleza do tapete. É o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Nós olhamos as dificuldades dizendo assim, eu não estou entendendo. Deus, eu não estou entendendo. E Deus está dizendo assim, dá uma olhada aqui do lado de cá, está ficando lindo. Você ainda não viu o resultado todo. Mas quando ficar pronto, você vai ver que valeu a pena cada uma dessas dificuldades, cada um desses fios que foi colocado nesse lugar. A expressão destaque, né, aqui nesse nosso primeiro ponto, é tende por motivo, ou considerar. Considerar é um termo financeiro, na ideia de contar, contabilizar, adicionar. As provas, as lutas, elas devem ser adicionadas à nossa vida, mas adicionadas segundo a perspectiva de Deus. É um investimento financeiro futuro que Deus está fazendo nas nossas vidas. Ele está tirando algo de nós, mas está depositando lá na frente, quando nós vamos ganhar a grande recompensa que vai valer a pena, a privação, a necessidade, a dificuldade do momento. Mas é nessa hora em que nós vamos, né, reconhecer os nossos verdadeiros valores. É nessa hora que os nossos verdadeiros valores vão definir como avaliamos as provações. Porque quem valoriza o conforto, estar bem mais do que o caráter, para essa pessoa, a provação ela vai ser perturbadora. Agora não tenho mais isso, agora não consigo mais fazer aquilo. Para aquele que valoriza mais o conforto do que o caráter, a provação é horrível, a provação é angustiante. Para as pessoas que valorizam mais os bens materiais ou as questões materiais e os aspectos físicos do que as questões espirituais, essas pessoas jamais conseguirão sentir alegria durante as provações e durante as dificuldades. Durante esse período de pandemia, que nós enfrentamos várias privações e provações, eu vejo muitas pessoas cuidando mais do seu físico do que do seu espiritual. Não estou dizendo que não devemos cuidar do aspecto físico, não entendam isso. Acabamos de ouvir o pastor Ricardo Lebedenko também falar sobre isso. Não podemos ser imprudentes. Agora, em escala de valores, primeiro a nossa vida com Deus. E tem pessoas tão preocupadas com a sua vida física e os aspectos físicos que têm perdido de vista, né, aquilo que é essencial, que é a sua vida com Deus. E Tiago, na parte final, né, nos versículos finais, do 9 ao 11, ele trabalha essa questão dos valores através do exemplo do pobre e do rico. E o que ele está nos dizendo ali é que tudo é passageiro. Tudo é passageiro, pode mudar de uma hora para outra e deve contribuir para a nossa aproximação com Deus, e nós não devemos nos apegar a essas coisas. Então, em primeiro lugar, considerar uma postura alegre, uma atitude alegre. Em segundo lugar, pedir um coração confiante. Qual deve ser o teor das nossas orações quando nós passamos, enfrentamos as dificuldades que são enviadas ou permitidas por Deus na nossa vida? Enquanto eu estava lendo esse texto, eu percebi que durante esse período de pandemia, eu orei de forma errada em vários momentos. Eu pedi por coisas erradas em vários momentos. Porque Tiago dá uma resposta muito contundente aqui. Ele diz que nós devemos pedir sabedoria a Deus. Tiago fala sobre sabedoria no capítulo 1, no capítulo 3. O povo judeu amava a sabedoria de forma muito especial. O livro de Provérbios mostra isso, onde a sabedoria é encarada como se fosse uma pessoa. E aí quando nós pensamos, né, o que é sabedoria? Uma pessoa disse que o conhecimento é a capacidade de desmontar as coisas. A sabedoria é a capacidade de montá-las de novo. Ou então, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. E nós devemos, né, eu imagino que na nossa rotina, conhecer pessoas que poderíamos considerá-las, né, como tolos bem informados. Tem muitas vezes instrução elevadíssima, conhecimento acumulado das mais diferentes áreas, mas não conseguem tomar decisões sábias na sua vida. Não conseguem tomar as decisões corretas acerca do seu viver.
muita informação, mas falta sabedoria. Por que a sabedoria é importante no momento em que nós passamos por tribulações? Não seria mais sensato pedir por força, por graça ou por livramento? Segundo Tiago, devemos pedir sabedoria por um único motivo: para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus nos concede para amadurecer. Deus está nos dando uma oportunidade de crescimento. Crescer dói, mas Deus está fazendo isso na minha e na sua vida. Ele está nos dando uma oportunidade. Se nós pedimos para Ele retirar, não vamos crescer esse tanto que precisaríamos nesse momento. Deus, Ele está agindo nas nossas vidas, através das dificuldades. E o que nós precisamos não é apenas sair delas, mas sair diferentes, sair melhores, sair transformados de todas essas tribulações, angústias e dificuldades que cercam as nossas vidas. A sabedoria, ela nos ajuda a entender as circunstâncias, nos ajuda a entender o agir de Deus, o trabalhar de Deus na nossa vida, para o nosso próprio bem e também para a glória de Deus. E aí também, lendo, outros teólogos, cheguei à história de um pastor que foi surpreendido por uma de suas ovelhas. Ele foi visitar um casal no hospital, o marido havia sofrido um AVC, com várias sequelas, e o quadro havia se agravado muito, e ele estava entre a vida e a morte, e provavelmente iria morrer. E aí ele chegou até aquela esposa, daquela pessoa que sofreu AVC, sentou do lado dela e disse para ela: eu estou orando por você. Normalmente, quando falamos isso com pastores, nós ouvimos: obrigado, pastor, que bom que o senhor está orando por mim. Mas ela surpreendeu o seu pastor naquele dia e fez um questionamento: o que o senhor está pedindo a Deus? Aí o pastor disse: eu estou pedindo que Deus lhe fortaleça, que Deus cure o seu esposo, que Deus esteja ao teu lado. Ela disse: pastor, então acrescente algo à sua oração. Peça para Deus me ajudar a crescer nesse momento, a aprender com essa dificuldade, a aprender aquilo que Ele tem a me dizer nessa circunstância. A fé genuína tem como marca o entender, o se submeter a essas provações de Deus, percebendo que Ele está nos moldando e trabalhando em nós. Só aqueles que creem de verdade no Senhor Jesus é que entendem a necessidade e a realidade das provações. Essa é uma marca presente e contundente da fé genuína. Nós vivemos dizendo que a vida é uma luta só. E aí eu me pergunto: será que nós enfrentamos tantas provações porque nós não aprendemos com elas aquilo que deveríamos aprender? E ao invés de olharmos para a nossa vida e questionarmos: Senhor, o que precisa ser diferente? Nós só pedimos por livramento ou só queremos simplesmente sair delas? Ou talvez porque não as consideramos como deveríamos considerar. A ação de Deus na nossa vida, o falar de Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus. Quero terminar com um texto que você vai ler em casa, que está em Jeremias capítulo 18. Em Jeremias 18, Deus ele leva o seu profeta à casa do oleiro. O vaso, que o oleiro está fabricando lá, ele ainda está maleável, diferente desse que eu seguro na minha mão. E aí Deus leva o seu profeta até o oleiro, e aí nós olhamos para a trajetória do povo de Israel e vemos que eles, de forma recorrente, falhavam, erravam, Deus mandava uma tribulação, ou deixava com que passassem por alguma dificuldade, alguma privação. Aí eles voltavam para o Senhor e aí depois de um tempo esqueciam de tudo aquilo que deveriam ter aprendido, esqueciam das lições e novamente eles erravam. E aí Deus envia o seu profeta para a casa do oleiro e diz: vai lá, olha algo muito sério. Nós muitas vezes usamos esse texto de forma errada, no sentido assim: Deus, molda a minha vida. Mas o que Deus está dizendo para o profeta não é isso.
Deus está dizendo algo muito mais sério e contundente, dizendo assim: vocês estão nas minhas mãos, e eu estou tentando trabalhar a vida de vocês. O problema é que vocês não estão entendendo, e em determinados momentos eu preciso pegar vocês e quebrar vocês. Muitas vezes eu preciso arrebentar vocês no meio para que vocês aprendam. E a minha pergunta nessa manhã, e a pergunta de Deus para mim e para você é: quantas vezes mais Deus vai precisar nos arrebentar no meio para que a gente entenda qual é a vontade dEle, quais são os planos dEle, para que a gente se renda de fato àquilo que Ele tem para as nossas vidas? Quantas outras dificuldades serão necessárias para que eu e você aprendamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quero orar com você. Pai, o Senhor fala de forma tão contundente às nossas vidas, muitas e muitas vezes, e nosso coração obstinado, ele não entende. Senhor, quantas vezes nós simplesmente queremos nos livrar daquilo que o Senhor está fazendo e não entendemos que o Senhor está agindo, trabalhando, falando conosco, que o Senhor tem um plano maravilhoso com as nossas vidas e quer nos levar a um lugar maravilhoso, e nós lutamos, relutamos, ao invés de aprendermos com aquilo que o Senhor está nos dizendo e nos ensinando. Pai, estamos enfrentando uma dificuldade. Pai, nós estamos num momento de crise. Senhor, nos transforme, Senhor, nos molde, Senhor, nos mude. Que nesse tempo venhamos aprender aquilo que o Senhor tem a ensinar às nossas vidas, e que possamos sair desse momento de crise transformados, diferentes, moldados pelo Senhor, prontos a viver mais a Tua vontade, prontos a viver mais perto de Ti, Senhor. Que toda essa provação, que toda essa dificuldade não seja em vão para os membros da Primeira Igreja Batista em Ijuí, que não seja em vão para o Teu povo que está nesse país e que necessita desse chacoalhão, para que novamente possamos repensar as nossas prioridades, repensar aquilo que é essencial nas nossas vidas e viver a Tua vontade, Senhor. Nos dê sabedoria para aprendermos com tudo isso. Senhor, nos dê sabedoria para acrescentarmos às nossas vidas, na nossa listinha de ações futuras, de vivências futuras, provações nas quais o Senhor vai agir nas nossas vidas, nos moldando, trabalhando o nosso caráter. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e poder. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você já pensou que se o povo de Deus não tivesse chegado ali na frente do mar, fugindo de Faraó, e o Faraó não tivesse ido atrás deles, querendo matá-los, exterminá-los, essa história não faria nenhum sentido para a gente hoje? Foi por causa daquela crise, daquele momento difícil, que Deus proporcionou a abertura daquele mar. Você já pensou que se os discípulos não tivessem naquele barquinho naquela noite, Jesus não tivesse ido orar, e as ondas começaram a agitar, e eles viveram aquela crise, ainda mais vendo um fantasma andando sobre as águas? Eles precisaram viver aquela crise para que pudessem ver Jesus andando sobre as águas, e Pedro corajosamente foi e andou também. As crises servem para a gente perceber alguma coisa nova de Deus, para a gente crescer. Oswald Chambers, não sei se é exatamente assim que fala, mas ele deixou para nós um homem que viveu muito pouco tempo, morreu muito cedo, mas ele deixou muitos escritos, e existe um devocional que chama Tudo para Deus. E eu lembro que eu fiz esse devocional alguns anos atrás, e tem um devocional, ele é bem rigoroso nos devocionais, e um dos devocionais fala assim: quando tem alguém passando por uma crise, e você começa a orar para que aquela crise acabe, você está orando contra Deus. E eu falei assim: uau, que sério isso? Alguém pede oração para aquela crise passar rápido, e eu estou orando contra Deus. E o devocional fala: tá, porque aquela crise Deus está usando para fazer aquela pessoa crescer. Ore para que ela aproveite a oportunidade, não para que a crise acabe. Bem o que a história que o Josemar contou, o que a história falou. Então eu não oro hoje para que a nossa crise aqui do Covid passe o mais rápido possível. Eu oro para que nós aprendemos com essa crise, que a gente não perca as oportunidades de aprendermos e crescermos, mesmo que doa, tá tudo bem, que a gente possa encarar isso com alegria, porque nós estamos crescendo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, e a gente vai encerrar o nosso culto. E é um desafio, dá um medinho, né? Mas que nós possamos sair daqui em oração, não para que Deus tire as crises da nossa vida, mas que possamos aprender com elas e crescer com elas, aproveitar cada oportunidade. A gente orou aqui por alguns irmãos que estão passando por crises. A nossa vontade é orar que passe logo as crises, mas a nossa oração correta é: Deus,
continue a usar essas crises para que esses irmãos possam crescer. Aproveitem as oportunidades para crescer. Vamos orar por isso? Senhor Jesus, essa oração não é só para os outros. Orar pelos outros é bem fácil, para que os outros aproveitem as crises, aproveitem as oportunidades de luta que o Senhor está dando para crescer. A nossa oração é que eu possa aprender com essa crise. Quando eu estiver em sofrimento, por qualquer motivo, seja uma crise pessoal, uma crise de relacionamento, uma crise financeira, uma crise de doença, que eu possa aproveitar essas oportunidades para crescer. Porque se o Senhor está permitindo que isso aconteça conosco, é porque o Senhor quer que nós cresçamos. Então que venham as crises, que venham sobre mim, Ricardo, e que eu possa recebê-las com alegria, porque eu posso entender que o Senhor está querendo me fazer crescer, e que eu possa pedir que elas sejam bênção em minha vida. Deus, faz isso na minha vida e na vida dos irmãos. Pedimos isso em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, também para as nossas casas, cheios dessa força, desse entendimento, de enxergar a tela, enxergar a obra do jeito correto, da perspectiva correta, não no emaranhado de fios do nosso lado, que a gente chega e não entende nada, mas da sua perspectiva. Deus, nos leva com isso, talvez tristes, talvez em sofrimento, então a gente fica contrito, mas por outro lado, felizes, alegres, porque o Senhor está fazendo a obra em nós, e está ficando lindo. Não está pronto ainda, mas está ficando bonito. Obrigado, Senhor, por isso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a obra de Deus. Que a obra que Ele começou em você e há de completar, fique cada vez mais bonita. Amém? Deus abençoe a todos vocês.